Olá, meus irmãos da PIB de Campo Mourão. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos de maneira especial e maravilhosa no dia de hoje. Continuando a nossa aula da EBD online, nós estamos estudando a doutrina do Espírito Santo desde a semana passada e hoje nós estaremos falando a respeito da atuação do Espírito Santo no Velho Testamento. Essa aula nós dividiremos ela em duas partes. A primeira hoje, tratando a respeito do Espírito Santo e a revelação, e do Espírito Santo e a criação, deixando para a aula da semana que vem o Espírito Santo e a vida espiritual, o Espírito Santo e os dons, e o Espírito Santo e a profecia messiânica. O texto bíblico que leremos em seguida é o de Ezequiel, capítulo 36, versículos 25, 26 e 27, que diz o seguinte: Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Texto inspirado pelo Espírito Santo, direcionado ao povo de Israel a respeito de uma nova vida. E essa nova vida, entre tantas outras coisas, colocadas no capítulo inteiro do capítulo 36, e de maneira mais específica nesses versículos que lemos agora, o Espírito Santo sobre aquele povo, naquele momento específico da história. E isso daqui, esse texto, ele nos dá uma ideia geral do que nós estamos tratando na aula de hoje. A atuação pontual em momentos específicos do Espírito Santo no que se diz respeito ao Velho Testamento, naqueles tempos, naqueles dias. O Velho Testamento tem muito mais a dizer sobre o Espírito Santo do que nos parece à primeira vista. Se nós analisarmos as Escrituras com bastante cuidado, de maneira minuciosa, nós identificaremos várias passagens onde há uma atuação do Espírito Santo. Para ser mais exato, irmãos, 88 passagens do Velho Testamento nós podemos identificar a atuação do Espírito Santo. Mas por que muitas atuações elas passam desapercebidas? Talvez pela ideia recorrente em muitos crentes, e até mesmo entre nós, os batistas, né? A ideia de que o Espírito Santo passou a atuar apenas no Novo Testamento. Existe essa ideia difundida de que o Espírito Santo passou a agir apenas a partir de Atos capítulo 2. E não é verdade. Há uma atuação mais proeminente e de maneira incessante, né, do Espírito Santo no Novo Testamento, mas o Espírito Santo atuou de maneira proeminente no Velho Testamento. Para que nós possamos entender cada uma dessas atuações, é importante nós termos fixado na nossa mente o termo hebraico usado para designar espírito, tanto do homem quanto de Deus, que é a palavra ruá, que o sentido original é de vento e que sugere sempre a ideia de violência ou energia. Eu prefiro usar a palavra intensidade, tá?
Então, durante todas as aulas a respeito da doutrina do Espírito Santo, nós precisaremos dessa palavra ruá para nós analisarmos de maneira mais clara os textos a respeito do Espírito Santo e sobre aquilo que o texto quer nos transmitir, ok? A título de informação, irmãos, pode ser que alguns irmãos tenham dificuldade com isso. Algumas Bíblias elas têm uma tradução, especialmente a tradução da Almeida Revista e Atualizada, em que a palavra Espírito ela é descrita com letra inicial minúscula, certo? Algumas traduções mais contemporâneas, como a NTLH, a NVI, algumas paráfrases, como a Mensagem, o Espírito Santo ela já está descrita com letra maiúscula, né? Já trata como o nome próprio, né? Algumas Bíblias em que a palavra Espírito está com letra minúscula é porque elas foram traduzidas de maneira literal do hebraico, que não existe uma distinção entre letras maiúscula e minúscula. Portanto, lá no hebraico, a palavra Espírito está com letra minúscula e aquele que traduziu a Bíblia, ele preferiu manter dessa forma, com letra minúscula. Aí aqui cabe um alerta, irmãos. Caso a sua Bíblia, a Bíblia que você estuda, a Bíblia do seu devocional, a palavra Espírito Santo, né, ela está com letra minúscula, é fundamental que você leia todo o texto e compreenda o contexto em que está inserido, para você discernir qual Espírito está sendo falado naquele texto. Porque pode ser o Espírito Santo, pode ser um espírito maligno, e pode ser a palavra espírito ligada a um exercício, a uma ação. Por exemplo, espírito de intrepidez, espírito de ousadia, né? Espírito de mansidão. Aí você terá uma clareza do que está sendo dito, ok? Então leia o contexto para você entender o que a palavra espírito naquele texto está sugerindo, né? Ok, passando para o próximo slide, vamos falar sobre algumas atuações do Espírito Santo no Velho Testamento. Eu sugiro aos irmãos que vocês peguem uma folha de papel e um lápis, uma caneta, e anotem os textos que estarão aqui colocados no slide, porque nós não teremos tempo para analisar todos eles. Nós não temos tempo para analisar nenhuma das 88 referências sobre a obra do Espírito Santo no Velho Testamento. Então nós colocaremos algumas aqui e vocês depois analisam com cuidado e com tempo, ok? O Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, atuavam desde o princípio em prol da salvação da humanidade. E é isso o centro do nosso estudo, irmãos. Nós iremos estudar e observar como que o Espírito Santo trabalhou no Velho Testamento e desde quando ele passou a atuar no Velho Testamento. E notaremos como que a atuação dele estava diferente, ou era diferente da do Novo Testamento. E já falei isso, já mencionei, vou mencionar várias vezes na aula. A atuação do Espírito Santo no Velho Testamento é pontual, a atuação do Novo Testamento ela é permanente, ela é incessante, mas tanto numa quanto noutra, a ação do Espírito Santo sempre foi em prol da salvação da humanidade. Esse sempre foi o plano divino. O Dr. Russell Shedd, ele escreve, né, algo espetacular. Ele diz que antes que houvesse luz, houve cruz.
Portanto, a salvação sempre foi o projeto de Deus para a humanidade, e o Espírito Santo, desde o princípio, está envolvido nesse projeto, nesse plano. Está aí, né? O Espírito Santo participou de maneira proeminente na criação do mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 2, e em Salmos 104, versículo 30. Nós vamos ler, inclusive, um pouco sobre Gênesis capítulo 1 daqui a pouco, falando da atuação do Espírito Santo na criação, né? O Espírito Santo participou de maneira proeminente no tempo dos patriarcas. Algumas das suas ações estão descritas no livro de Gênesis capítulo 6, versículo 3, e também em Gênesis capítulo 41, versículo 38. Atuou nos líderes da nação israelita. Isso está descrito em Números capítulo 11, versículo 16 ao 30, e também no capítulo 27, versículo 18. Concedeu capacidade técnica e artística para construir o tabernáculo. O Espírito Santo inspirou aqueles que foram responsáveis pela construção do tabernáculo, escrito em Êxodo capítulo 31, versículos 1 ao 5. Lá no livro de Juízes, várias citações a respeito do Espírito Santo, que deu capacidade e força especial para liderar. Auxiliou os primeiros reis de Israel na sua tarefa de guiar o povo para Deus. Algumas passagens descritas em 1 Samuel capítulo 10, versículo 16, e também no capítulo 16, versículos 13 e 14. E também em 2 Samuel capítulo 23, versículo 2. E deu poder para profetizar, né? Descritos em alguns livros. Números capítulo 24, versículo 2, Neemias capítulo 9, versículo 30, 2 Samuel capítulo 23, versículo 2, Isaías capítulo 48, versículo 16, Miqueias capítulo 3, versículo 8, Ezequiel capítulo 2, versículo 2, e um texto aí do Novo Testamento, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Porém, Pedro se refere a uma passagem do Velho Testamento. Mais uma vez eu chamo a atenção dos irmãos para que em todos esses textos, em todas essas referências bíblicas, vocês possam ler o contexto, para que vocês possam entender de maneira mais clara a atuação do Espírito Santo nesses momentos específicos. Ok? Lembrando que são 88 atuações do Espírito Santo no Velho Testamento. Eu citei algumas, não todas. O tempo não nos permite analisar todas. Falando um pouco sobre o Espírito Santo e a revelação, no Novo Testamento há evidências de que as Escrituras e os escritores do Velho Testamento são, em geral, inspirados pelo Espírito Santo. E existem algumas referências disso, inclusive no Novo Testamento. Por exemplo, quem falou através de Davi em Salmos 110, versículo 1, foi o próprio Espírito Santo. Quando Davi, naquele momento, recebe uma revelação a respeito de Jesus Cristo. Em Marcos, capítulo 12, versículo 36, essa passagem está descrita. E diz o seguinte: o próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ou seja, olha que interessante. Davi tendo essa revelação, aí está escrito aqui: disse o Senhor, Deus, ao meu Senhor Jesus, né? Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Essa é a revelação a respeito, uma das revelações a respeito do Messias que existe em Salmos, essa dada ao rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo. A palavra supracitada foi confirmada por Pedro, a qual disse da mesma forma em Atos capítulo 1, versículo 16.
convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então aqui Pedro também cita a revelação do Espírito Santo a Davi, né, a respeito de toda a história. Portanto, aqui, através do Novo Testamento, uma evidência, uma comprovação, na verdade, de que o Espírito Santo atuou na vida de Davi para trazer essa revelação. Em Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 11, atribui-se a inspiração do Espírito Santo o Salmo 95, que é um salmo que começa a falar de louvor a Deus, de alegria, e que acaba citando o descompromisso e a rebeldia do povo no deserto. O texto diz exatamente o seguinte: por isso, como diz o Espírito Santo, olha que interessante, é um texto lá de Salmos 95, e o autor de Hebreus começa falando: como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram seus antepassados quando se revoltaram contra ele no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer os meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Portanto, esse trecho citado em Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 11, é um texto de Salmos 95, inspirado pelo Espírito Santo. Ok? Nós também veremos que os profetas são frequentemente citados como tendo falado por inspiração divina, especialmente pelo Espírito Santo, né? Em Neemias, na confissão dos pecados, por exemplo: protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos. Neemias capítulo 9, versículo 30. Também em Miqueias, né, onde o profeta, sentindo-se inspirado por Deus, disse: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Tanto Neemias quanto Miqueias, eles foram usados pelo Espírito Santo para trazer exortação ao povo de Israel em momentos distintos da história daquele povo. Ok? Zacarias afirma que os israelitas fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Zacarias, capítulo 7, versículo 12. Assim como Miqueias e Neemias, também por intermédio do Espírito Santo, exortando o povo de Israel de maneira interessante, porque o diamante é algo bonito, né? algo desejado, mas duro, resistente, e os israelitas eles eram e continuam sendo, né, aqueles que guardam todas as questões religiosas como algo mais precioso, né? Mas seus corações são duros. E aí o Espírito Santo exortando o povo através desses profetas. Certo? Paulo refere-se à inspiração de Isaías
Isaías foi um profeta muito inspirado pelo Espírito Santo. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, disse Paulo em Atos capítulo 28, versículo 25. Pedro afirma que o Espírito de Cristo estava nos profetas. Lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, está escrito o seguinte: sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura, olha só, isso está falando do Velho Testamento, totalmente, completamente do Velho Testamento, viu, irmãos? Que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, separados, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha que interessante. Então, nós vamos compreendendo, na medida que nós vamos mudando os slides aqui, que a grande força de revelação de Deus no Velho Testamento sempre foi por intermédio do Espírito Santo, irmãos. Então, toda vez que nós lemos as Escrituras e vemos a revelação de Deus através dos profetas, essa revelação foi mediante a inspiração do Espírito Santo sobre aqueles homens, sobre aqueles profetas, certo? 3. Deus pode usar como seus instrumentos homens indignos. Olha, que interessante. No Novo Testamento, nós fomos feitos templo do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, é o seguinte, nós lutamos não contra carne ou sangue, né, mas contra principados e potestades. E nós lutamos também contra, a única carne que nós lutamos é contra a nossa mesmo. Cada um de nós temos as nossas lutas, e nós sabemos o quanto essa batalha ela é frequente. Contudo, nós somos habitação do Espírito Santo mediante arrependimento. O arrependimento é o sinal do salvo. E então, toda vez que erramos, que pecamos, o arrependimento vem sobre nós, e isso é o sinal fortíssimo da presença do Espírito Santo na nossa vida, ok? No Velho Testamento isso não existia, o Espírito Santo não habitava nas pessoas. O Espírito Santo se apoderava das pessoas em momentos específicos para ações específicas. E em algumas delas, Deus usou como instrumento homens indignos, certo? Por exemplo, Balaão foi usado pelo Espírito Santo em diversos momentos. Mas para vocês terem uma ideia de como era Balaão, alguns versículos bíblicos que citarei agora vai dar uma ideia para vocês de quem era Balaão. 2 Pedro 2, versículo 15: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Esse é Balaão. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na condição de Coré. Judas capítulo 1, versículo 11. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Apocalipse 2,14. Eu estou colocando esses textos aqui para vocês terem uma noção de quem foi Balaão. Alguém que de fato tinha o dom da profecia, mas
parou de profetizar em nome de Deus e passou a profetizar em conveniência própria, né? Para si mesmo, para o seu benefício. Contudo, em alguns momentos da história, esse homem foi usado pelo Espírito Santo. E o Velho Testamento tem algumas dessas histórias. No entanto, o Espírito Santo, em sua soberania, utilizou esse homem ambicioso para profetizar palavras de bênção sobre Israel. Por exemplo, em Números capítulo 24, versículos 2, 3 e 4, que nos diz o seguinte: E levantando Balaão os seus olhos, e vendo a Israel, que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, e proferiu a sua parábola, e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala um homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus e que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abre os olhos. Inclusive, Balaão foi usado para falar a respeito do próprio Messias. Números capítulo 24, versículo 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete. Então nós vemos um homem aí ambicioso, um homem que se corrompeu, mas que em determinado momento foi usado pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo usou alguns vasos sujos. Nós temos também a história de Sansão, embora Sansão tenha se arrependido, né? Mas o Espírito Santo usou esses homens no Velho Testamento. E agora falaremos um pouco a respeito sobre o Espírito Santo e a criação. Lembrando, irmãos, que vocês podem deixar nos comentários a sua dúvida, ok? Ou pode mandar a sua dúvida via WhatsApp para mim, para o Márcio, para o Simon, e nós teremos alegria em responder as suas dúvidas, ok? O Espírito Santo e a criação. A Bíblia nos revela que o Espírito Santo atuou na criação do universo material. Gênesis capítulo 1, versículo 2 está escrito o seguinte: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então é o seguinte, irmãos, o Espírito Santo foi a pessoa mediante a qual a ordem foi sendo estabelecida no caos original. O Verbo. Então, quando diz o Verbo, diz que o próprio Espírito Santo era a palavra que dava início a toda a formação da criação. Então, a terra, porém, estava sem forma e vazia, não existia nada, havia apenas escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, à medida que o Espírito de Deus ia se movendo, a criação ia acontecendo, ok? Quando a gente lembra daquela palavra ruar, alguns estudiosos inclusive dizem que era o próprio vento. E nós sabemos que geologicamente o vento constrói muitas coisas. O vento inclusive ele é capaz de esculpir pedras, né? Mas isso eu não estou falando no sentido geológico, mas aqui no Gênesis o Espírito Santo é o próprio Verbo pelo qual Deus fala e as coisas acontecem, ok? O Espírito Santo é, portanto, onipresente, já dizia o salmista, lá em Salmos 139, versículo 7. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Ou seja, esse salmo é maravilhoso porque ele fala o seguinte: olha, se eu subir ao mais alto dos céus, lá o Senhor estará. Se eu descer ao mais profundo abismo, ainda assim o teu Espírito me guiará e me consolará.
O Espírito Santo está em todos os lugares, ele está em todos os momentos da história, ele é de fato o alfa e o ômega, ele estava no princípio de todas as coisas, estará no fim de todas as coisas, já está no fim de todas as coisas, né? Então, o Espírito Santo atuou em todos os momentos da história da humanidade, especialmente no momento em que tudo foi criado. O momento do Gênesis ali, na criação de todas as coisas. A criação da alma também foi por meio do Espírito Santo, certo? Lembremos novamente das palavras ruach, em hebraico significa vento, e pneuma, que vem do grego, que designa espírito, o fôlego de espírito, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Fôlego em grego está pneuma, certo? Então Deus soprou o seu espírito sobre o homem, e o homem foi feito alma vivente. Então o Espírito Santo criou todas as coisas que vemos, e o Espírito Santo é aquele que gera alma vivente no homem, ok? Aqui nós não entraremos no assunto sobre corpo, alma e espírito, isso é um tema para a próxima aula. Nós vamos entender a visão. Próxima aula, não, nas próximas aulas, né? Não trataremos isso na semana que vem, mas trataremos isso nas aulas decorrentes. Explicaremos a visão dicotomista, onde junta alma e espírito numa só coisa, e tem a tricotomista, que fala a respeito de corpo, alma e espírito como coisas distintas, né? Mas o fato é que a alma vivente é o Espírito Santo, é o fôlego de vida no homem, é aquilo que gerou vida em nós, ok? O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó, capítulo 33, versículo 4, reafirmando Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Jó 34, versículo 14 diz o seguinte: se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro. Mais uma vez, então, olha, irmãos, é importante também ter na cabeça a palavra grega pneuma, certo? Que nos dá uma ideia de sopro, de espírito, de alma, ok? Enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes. Jó, capítulo 27, versículo 3. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Salmos 104, versículo 30. Então, todas essas passagens, todos esses trechos, falando a respeito do Espírito Santo como alguém que é criador da alma, certo? Como alguém que traz o sopro de vida, aquele que dá o fôlego de vida a todos nós, certo? O Espírito Santo, né? Tópico 3 aqui, do Espírito Santo e a criação. O Espírito Santo também está presente na obra da recriação ou regeneração do homem. É o Espírito Santo que age nessa regeneração, irmãos. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Palavra que nós lemos no início da nossa aula, de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26, 27, 28. 25, 26 e 27, perdão. Ou seja, o Espírito Santo ele atua no processo de regeneração,
de arrependimento do homem. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então aqui, toda vez que o homem for regenerado, restaurado, refeito pelo Espírito Santo, essa pessoa, esse homem, essa mulher, saberá que foi Deus que fez essa obra mediante o Espírito Santo, ok? Chegamos ao final da nossa aula de hoje, meus irmãos. A continuação dessa matéria sobre a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento acontecerá domingo que vem. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço e fique na paz.